Olá, pessoal, tudo bem? Dá para ouvir a musiquinha do Elton John? Tudo bem, Regi? Bom ter você aqui. Começando com uma música numa plena terça-feira, a gente resgatando o nosso dia, né? Que tá incrível e com muito foco no coração, já que nosso tema hoje é foco. Um minutinho de música pra gente acalmar o coração. Dá pra ouvir? Bom, vamos botar foco aqui. Diminuir a música. Bora lá, né? Pois é, a gente devia fazer, sabe? Acho que é uma boa ideia a gente se reunir um dia pelo Zoom e botar umas músicas assim, a gente fazer um happy hour. Vocês topam? Eu acho que vai ser muito divertido e muito legal. Vamos focar na diversão também. Então, hoje eu fiz algumas provocações para vocês de manhã pelo meu vídeo, perguntando sobre foco, o quanto que foco e distrações tinham a ver com o nosso sucesso. Oi, Mônica. Então eu fiz essa provocação de manhã. E para a gente falar um pouquinho agora, muitas pessoas escreveram, muitas pessoas... A música eu desliguei. Ainda tem? Não, né? Oi, Mariana, delícia de ter você aqui. E então, falando para vocês, de manhã eu fiz uma provocação com o meu vídeo sobre o nosso tema de hoje, um tema tão importante, que todo dia a gente se pergunta e se fala, nossa, não consegui realizar tal tarefa, o que faltou? Faltou foco, tive muitas distrações, e a gente começa a dar uma olhadinha nisso. E eu pergunto para vocês, se quiserem escrever aqui para mim, ficarei bem feliz. O que é foco para você? Né? Quando eu penso, oi Geralda, delícia ter você aqui, muito bom, essa gente maravilhosa. Então, o que é foco para você? Para você que está entrando agora, responde para mim, escreve aí. Eu tenho uma percepção, mas isso, como diz o Mário Sérgio Cortella hoje, o fato de eu ter a minha percepção não quer dizer que ela é correta, ela é só uma das verdades, né? E eu estava escrevendo aqui que foco é a nitidez. Você pode ter uma nitidez de imagem, se você está tirando uma foto. Oi, Val, lindona. Você pode ter uma nitidez de imagem, uma visão de um objetivo bem definido. Você pode ter um ponto de convergência ou um ponto de distanciamento. Então, são questões que vão levando a gente na vida a ter foco. E tem gente que persegue o foco como última coisa da vida. E aí eu comecei a fazer mais estudos, o que eu tenho com meus coaches, o que a gente vem trabalhando. E eu escrevi aqui algumas coisas para tá. Foco é zoom, é verdade, né? Principalmente quando você tá com a lente ali tirando foto, né, Mônica? Mas é isso mesmo, é você ter uma visão de longo alcance, mas desde que ela seja nítida, né? A Vânia lá do Chile, muito bem, tá aqui. A Vânia tá com foco, não perdeu uma das 3 lives que a gente tá falando aí de coisas bem, bem interessantes, e uma coisa realmente vai seguindo a outra. E essa construção do foco hoje, você sabia que o foco ele pode ter variáveis? Oi, Stephanie, minha coach. No processo interno e no processo externo. Como assim, Maria? Sim, nós temos variáveis que influenciam para que a gente tenha maior ou maior nitidez no processo que a gente desenvolve. E eu escrevi aqui 7 variáveis
que pode contribuir para que a gente tenha maior foco ou não. E aí vocês vão concordando e discordando comigo no sentido de, quando eu falo que uma das variáveis para o foco é a confiança, e ela também pode ser uma maneira de você também se manter desfocado, porque quando você tem confiança... Oi, Simão. Gente, Simão é fantástico, do interior de Santa Catarina. É um músico incrível. Que bom que você está aqui, Simão. Simão Wolf, gente, segue ele. Maravilhoso, hein? A gente ainda vai fazer um evento junto, Simão. Então, quando você está com um processo de confiança em alta, a gente não perde o foco. Quando você inverte a polaridade da confiança, tipo, eu vou fazer alguma coisa, mas eu não estou acreditando muito, você acha que eu vou com todo esse olhar? Você acha que eu vou com toda essa veemência para o foco? Né? Então, o foco por si só, ele nem é tão nítido, nem não nítido. Né? Ele depende das variáveis, que podem ser variáveis críticas, que eu costumo chamar, ou variáveis que realmente empoderam para que você consiga atingir o teu objetivo. Tá? Então, quando você tem uma confiança em alta, você observa a você mesmo e ao outro. Né? Então, gente, você vai chegar a perceber que o foco está no autoconhecimento também. As 3 lives que eu já fiz hoje aqui, e todas elas, e todo o meu processo de coach, todo mundo fala assim, mas tudo é autoconhecimento? Sim, tudo é autoconhecimento. Oi, Val Facundes, bem-vinda, lindona. Quando você está vibrando no negativo da confiança, você observa as tuas fraquezas, e aí você não age. Quando você não age, todo mundo fala, está procrastinando, ou a pessoa não é focada, e às vezes ela só está com falta de confiança em si. Ou no processo, ou na sua equipe, né? Como eu trato muito com pessoas que estão dentro das organizações, às vezes você realmente ou desconfia ou não tem confiança no processo, no produto da empresa, no teu gestor ou nos teus liderados, né? O segundo ponto dessa variável que eu trago para vocês, no total de 7 que eu escolhi hoje aqui, oi Gui, é o respeito. O respeito, ele vai... Para mim é um dos valores mais importantes na minha vida, que eu prezo muito, e porque o respeito é importante para a gente ter foco. Por exemplo, no momento que eu estou falando aqui, se você está fazendo outras atividades, você está deixando de ouvir meu 100%. Se você vai para uma reunião numa organização e a pessoa está falando e você começa a ficar pensando na resposta que você tem que dar para ela, ou você fica olhando o trejeito para ter um julgamento, você está sendo desrespeitoso. E o desrespeito, ele amplia, gente, negativamente. Quando você é desrespeitoso primeiro com você, primeiro com o teu tempo. E aí a gente fala, como é que a gente melhora o nosso tempo? Como é que a gente otimiza tudo isso para a gente ser mais produtivo? Primeiro é respeitando o teu tempo, as escolhas que você faz. Como é que você, estando, por exemplo, dentro de uma reunião, você observa e tenta tirar o melhor daquela pessoa e não ficar tentando julgar. Né? Então, o desrespeito, ele paira por aí e também te tira do foco. O terceiro ponto é o controle. Quando você está num processo, por exemplo, de uma comunicação com alguém e você quer falar mais ou você quer fazer com que tua voz seja mais impactante, você também está querendo controlar o processo de comunicação. Oi, Mônica. E nesse processo de controlar o fluxo da conversa, você começa a perder o foco, porque o foco seria ouvir, o foco seria uma dança da conversa, né? O diálogo que nós chamamos. Um fala, o outro escuta. Escuta ativa é um processo fortíssimo de foco. E aí você, depois que a pessoa fala, termina o raciocínio, você responde ou você aquieta. Essa é o bom controle que você pode ter de você mesmo. O quarto é o tempo, né? O tempo gasto falado, por exemplo, ou o tempo que você permeia na sua vida. Então, todos eles podem ser positivos ou negativos de acordo com que você dá o uso para todas essas variáveis.
quinta variável é a clareza, né? Quando a gente fala de foco, e alguém falou o zoom, é você realmente ter a nitidez daquilo que você quer chegar. Se você está com a lente suja do óculos, se você está olhando com a lente do outro e não com a sua, você está com falta de clareza, você também se distancia do objetivo e do foco que você tem em mente, né? Outra variável é a pressão, de ambos os lados. Quando você tem que fazer uma escolha e você está num momento muito crítico de pressão, você às vezes escolhe errado, porque você também não se dá esse tempo de clareza, esse tempo para pensar e realmente botar foco naquilo que realmente é importante naquele momento, pelo caminho que você escolheu caminhar. E a sétima variável que eu escolhi foi a motivação, né? Que é o nível, é a direção, é o time, para que lado que eu vou. E aqui tem uma brincadeira bem bacana que eu quero falar para vocês. Esses dias conversando com uma pessoa e ela falava que ela estava muito triste, enfim, por uma situação que tinha acontecido. E ela perseguia muito a felicidade, ela queria muito alcançar um equilíbrio feliz na vida, ela queria ter um equilíbrio de levantar todas as manhãs. Oi, Márcia, bem-vinda. E realmente ter um espírito mais leve nesse processo todo. Só que essa pessoa, ela ficava olhando para onde? Para o passado. E para que é que serve o foco? Você sabe para que serve o foco? Uma das funções do foco é manter a gente presente no aqui e agora. Tem um livro que eu gosto muito, que é do Eckhart Tolle, que é O Poder do Agora. E é bem importante nesse sentido, porque ele dá um exemplo muito claro daquilo que, para que é que serve o foco. Porque tem que ter uma serventia, tudo tem uma utilidade na vida, né? Então, falando nesse processo, então a pessoa, ela queria, faz de conta que aqui, ó, nessa caneta, tá a felicidade e aqui tá o passado não feliz. Quando você está caminhando, você tem duas opções. Você bota o foco no presente e olha para o futuro, olha para a felicidade, ou você está no presente e tenta fugir da tua infelicidade. Oi, Satoshi, querido, que saudade de você. Então, você tem duas opções. E aí eu digo, você caminha para a felicidade ou você se afasta da tristeza? É muito legal de ver isso, né? Porque é uma maneira de você, peraí, eu caminho para a felicidade ou eu me afasto da tristeza? Não tem diferença? E aí está o processo positivo. Para que é que serve você ter um foco e um equilíbrio e o poder de estar aqui e agora? Porque quando você está no poder do aqui e agora, você tem clareza, nitidez para chegar aonde você precisa chegar. Precisa é um termo que não de cobrança, mas para onde você realmente colocou suas metas e seus objetivos. Então, nessas variáveis que eu coloquei para vocês, eu fiz algumas anotações, que é para isso que serve, que quando você está nesse processo mental, focado, que eu caminho para a felicidade, eu não me distraio com a minha tristeza. Né? Bem bacana isso. Quer dizer, o que me distrai? Por exemplo, a Regi Arruda está aqui, ela trabalha com investimentos. Você imagina que você investiu um valor X e agora, por questões do coronavírus e o aumento da Covid-19, enfim, você vai ficando ansioso, irritado, você não sabe mais para onde você vai fazer. Você, em vez de olhar para o que você teve a oportunidade, você teve um valor que você colocou no investimento e você pode dar um tempinho e esse investimento vai te dar uma rentabilidade X, ou você olha para a possibilidade de perda. Então, para onde é que você quer olhar? Percebe que são antagônicos. Para você se manter aqui no agora, você avalia todas as possibilidades e olha para as possibilidades futuras que tem. Então, o foco, na verdade, é nesse processo que a gente traz. Isso é muito bacana para que a gente possa tirar o melhor proveito disso tudo, né? E aí você não cai na distração que o mercado traz, na distração que o teu produto, de repente, está demorando um pouquinho para rodar. Então, é com esse olhar
que eu tô trazendo essas reflexões hoje aqui para vocês, né? Porque dentro desse processo de foco, o que a gente mais quer na vida? A gente quer performar, não é verdade? E qual é a matemática desse processo todo? Eu gosto muito de fórmulas matemáticas. Imagine que você tem um P maiúsculo igual a F, que é o foco, e o I, que são interferências. Para que você aumente o teu performance, você tem que o quê? Aumentar o seu foco e diminuir as interferências, né? Que são as possíveis variáveis críticas internas e externas. Que agora eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. Quando nós temos as nossas variáveis críticas externas, que são questões de mercado, que é uma questão de saúde, que é uma questão, de repente, do posicionamento da sua empresa, do teu gestor, do teu cliente, são coisas que às vezes você não tem esse controle. E nem sempre elas são negativas. Elas só são variáveis críticas as quais você tem que trabalhar fortemente nisso. As tuas variáveis críticas, que eu considero que aí você tem controle com elas, são tuas variáveis internas, que é a autoestima, que é você se distrair com facilidade, é você realmente não aproveitar o tempo preciso que você tem com as pessoas. Então, muito importante olhar para isso. Imagine que você está dirigindo um carro, né? E você quer chegar de um ponto A a um ponto B. A variável crítica externa são a velocidade, a distância, o caminho que você tem que percorrer e as condições do carro. Tudo isso influencia para que você chegue ou não até o ponto onde você quer chegar. E as variáveis... Oi, Vejoias. E as variáveis críticas internas são aquelas que você tem dentro de você, que você pode ter boa atitude, botar o foco no presente, você pode diminuir, oi, Andréia, diminuir as distrações e o nível do conforto que você tem para você e dos teus passageiros, imaginando que você é o motorista desse carro, né? Então, nesse processo todo, percebe como vai começando a fazer sentido para a gente tudo isso, né? A gente falou de um processo, de uma tarefa que é dirigir um carro, mas você pode aplicar isso, por exemplo, no processo de se comunicar, que é o que a gente estava falando agora há pouquinho. No trabalho físico, por exemplo, você quer realizar uma tarefa, uma diversão. Você vai caminhar num parque. Agora a gente não pode porque a gente está em casa. Mas quando a gente voltar e puder passear num parque, imagine quais vão ser as variáveis externas para tudo isso acontecer. O tempo que você vai levar, as qualidades físicas do teu corpo, né, que são as suas ferramentas, para que você possa realmente executar. O tênis que você vai usar, a meia, se ela vai estar confortável. Então, essas são variáveis que vai permitir com que você desenvolva um bom processo de caminhada com a máxima satisfação. E a tua atitude interna, novamente, vai ser a tua determinação, tua atitude de se utilizar dessa ferramenta, dessa variável externa, para colocar isso a teu favor, né? Bem importante isso, porque tudo aquilo que está de variável crítica interna é aquilo que você tem controle. Fora isso, você não tem controle absolutamente de nada. Por isso que eu gosto muito de trazer o foco e colocar nessa linha de tempo, nesse tipo de formatação, que é onde você pode colocar numa fórmula matemática, né? Porque quando parece que a gente traz para a razão, a gente traz para o consciente, parece que aquilo fica mais verdade para a gente. E por que é isso, gente? Porque também entra aí no nosso processo de crença, que a gente não vai falar muito hoje, não. Mas você entra nessa questão onde você fala assim, puxa, uma fórmula matemática. Logo, fica fácil de você conectar o meridiano, fica fácil de você conectar as tuas conexões neuronais nesse sentido e saber que se você quer aumentar sua performance, aumente seu poder de foco, aumente seu poder no aqui e agora. E principalmente fala pro teu cérebro aí, olha, você tem ganhos com isso.
Porque o momento que a gente percebe que a gente tem ganho com aquilo e que a gente realmente vai ser beneficiado com todo aquele processo, a gente dá um jeito e a gente vai mais a fundo, né? Um dos exemplos que eu sempre trago também no processo de foco é quando a gente quer emagrecer. Todo mundo fala assim, se eu tivesse a mesma força de vontade para mexer no celular do que eu tenho para fazer exercício, né? Eu acho que a gente teria um resultado melhor. Então é isso, quer dizer, onde é que eu estou colocando o meu olhar? Onde é que eu estou colocando toda a minha energia para que isso aconteça? Oi, Regi, quanto maior o foco, maior a determinação. Pois é, na verdade sim, mas você precisa estar determinado também a ter esse foco. Então, imagine o foco como uma ferramenta que ela vai ser a tua alavancagem para que você realmente consiga permanecer determinado, né? Então, uma coisa realmente começa a azeitar a outra. Então, isso é muito bacana para quando a gente trabalha nessas questões. E um outro exemplo que eu quero trazer para vocês, que é o trabalho mental. Quando nós temos que resolver um problema, por exemplo, de aprendizagem, né? Onde você tem que criar um plano de trabalho, você tem que se colocar diferentemente, principalmente agora nesse processo onde a gente está fazendo coisas que a gente nem imaginava que a gente ia fazer antes, porque não era conhecido. Quer dizer, então eu tenho que conhecer para eu saber fazer? Não, agora a gente está aprendendo automaticamente. E como é que a gente aprende? Porque a gente está nesse processo aqui, ó, ereto e focado, né? Então, sim, as variáveis externas e externas existem, cada vez vão existir com maior força, porém, a gente pode parar e pensar, peraí, o que me serve nesse momento, né? E tudo é uma atitude mental. Oi, Mônica, foco está associado ao propósito, e o propósito move. Sim, aquilo tem que fazer sentido para você e para o outro. Sempre digo, um bom propósito é aquilo que te beneficia e beneficia alguém. Mas para você realizar toda essa questão, o que tem que acontecer? Você tem que estar no momento aqui e agora. Essa é a grande sacada de tudo isso, né? Você olhar seus desejos, suas dúvidas, os critérios para avaliação e o propósito, como a Mônica muito bem exponenciou aqui nesse processo todo. Então, eu convido vocês para olhar para isso, né? Nessa questão toda. Então, mais um ponto, o que é foco que eu escrevi aqui para vocês, é uma pessoa que faz o que precisa ser feito com o que tem em mãos, né? Com as ferramentas que são me dadas no momento. Ou senão eu vou ficar olhando para o que eu não tenho. E aí, em vez de eu caminhar para a realização, eu caminho para a desculpa ou para a culpa de alguém. E aí eu entro num processo de vitimização. E num processo de vitimização, são pessoas realmente que não conseguem manter o foco a caminho nesse propósito, não conseguem ter o foco a serviço. Então, eu sempre digo, não fica correndo atrás do foco. Pare e pense de que maneira que eu posso ter essa variável e aplicar melhor para mim. São algumas reflexões que a gente olha nesse processo todo e que não deixa de ser, gente boa, um jogo de consciência. Não existe a consciência e a má consciência, né? Eu até anotei aqui para vocês. Então, esse jogo da consciência, ele na verdade é relativamente simples. Ele é simples se ele está a serviço. A má consciência é quando você deixa a procrastinação, a preguiça ou o julgamento de si e do outro atrapalhar aquilo que você tem para realizar, né? Então, eu fico muito feliz que vocês estejam aqui comigo hoje. Era esse recado que eu queria dar do nosso processo e que você levasse. Eu vou repetir as 7 variáveis, se você quiser anotar, e verifica como que ela pode fazer sentido na sua vida. Vou enumerar. Anota aí. Confiança, respeito, controle, tempo
clareza, pressão e motivação. 7 aspectos que você pode observar se você está no processo utilizando ele de forma positiva para você, e aí você vai verificar que o foco ele vem com naturalidade, né? Porque foco não adianta você ficar assim, agora eu vou ter foco, agora eu vou ter foco, agora eu vou ter foco. Não. Peraí, essa tarefa, ela é ótima para mim ou não? Ela vai beneficiar, vai me levar mais perto das minhas metas e objetivos ou não? Se não, muda a rota. Obrigado por vocês estarem aqui hoje. Eu tinha falado para a Regi que eu ia, acho que, colocar música de uma outra vez para a gente, porque é uma delícia a gente ter todo esse processo aqui. Gratidão por vocês estarem aqui comigo e fiquem com Deus. E a gente se encontra na próxima terça-feira falando de mais um tema para estar fechando aí as nossas 5 lives que a gente se propôs a fazer e trazer esse conteúdo para que você possa ser mais feliz na sua vida daqui para frente, tá bom? Beijo, gratidão a todos.